Confira os destaques desta edição do Jornal da Guará. Lei da terceirização é aprovada em Brasília. Saiba quais deputados maranhenses foram a favor e as consequências dessa nova proposta. Museu da Gastronomia continua abandonado. A obra é de 2008, mas a prefeitura não deu andamento nos serviços. E sistema de recarga dos bilhetes de passagem continua fora do ar e prejudica estudantes. Estas e outras notícias agora no Jornal da Guará. Ontem, em Brasília, foi aprovada a Lei da Terceirização. Ela foi enviada pelo Executivo desde 1998. Bem, isso vai gerar sérios impactos no Brasil e, consequentemente, no Maranhão. A repórter Mariana Dias tem as informações. A novela da terceirização, que tramita há 19 anos em Brasília, acabou com um desfecho que não agradou aos trabalhadores. A Lei 4.302 de 1998, aprovada no último dia 22 de março na Câmara dos Deputados, vai para as mãos do presidente Michel Temer para ser sancionada. Ela permite que uma empresa transfira parte de suas atividades para outra empresa intermediária. A medida prevê que a contratação terceirizada seja feita sem restrições, inclusive na administração pública. Mas, afinal, por que essa proposta foi aprovada? Olha, em linhas gerais, essa lei foi aprovada para diminuir os custos de mão de obra do trabalho no Brasil. Os trabalhadores terceirizados que já existem hoje são cerca de 12 milhões e 35 milhões de trabalhadores diretos. Os terceirizados têm um rendimento no trabalho menor, eles têm uma jornada de trabalho maior, eles estão mais expostos a acidente do trabalho, têm uma rotatividade maior nos empregos. Então, a grande verdade por trás da aprovação é uma redução no curto e no médio prazo do rendimento da mão de obra no país. A principal mudança se refere à permissão das empresas para terceirizar qualquer tipo de atividade, e não apenas as atividades acessórias. Isso significa que uma escola, por exemplo, que antes poderia terceirizar apenas atividades como alimentação, contabilidade ou limpeza, poderá contratar inclusive professores terceirizados. A base governista apoia em especial o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, favorável ao projeto e que afirma que ela vai facilitar as contratações. Mas a classe trabalhista, em sua grande maioria, já se posicionou contra a lei com inúmeros protestos. Segundo eles, com a regulamentação da mão de obra terceirizada, órgãos públicos poderão substituir servidores por trabalhadores da iniciativa privada e afirma ainda que apenas o empresariado será beneficiado. Os trabalhadores diretos, muitos deles provavelmente serão substituídos por trabalhadores terceirizados. Então, acredito que haverá no curto e no médio prazo uma movimentação grande do mercado de trabalho brasileiro com a ampliação das contratações via terceirização com direitos reduzidos. Foi uma votação polêmica e também marcada por muitos protestos. Olha só, foram 231 votos a favor e 188 contra. Também tiveram os parlamentares maranhenses que votaram. Na lista do sim estão Aloysio Mendes, do PTN, Kleber Verde, do PRB, Hildo Rocha, do PMDB, João Marcelo Souza, também do PMDB, José Reinaldo, do PSB, Júnior Marreca, PEN, Juscelino Filho, do DEM, Pedro Fernandes, do PTB e Vitor Mendes, do PSD. Já os contrários à PL estão Elisiane Gama, do PPS, Julião Amin Castro, do PDT, Rubens Pereira Júnior, PCdoB, Valdir Maranhão, do PP, Everton Rocha, do PDT e Zé Carlos, do PT. Pois é, foi uma votação, como eu falei, marcada por protesto, também muita polêmica. Nós estamos aqui com o nosso comentarista Marco Saldanha. Marco, boa noite, obrigado por comparecer aqui no nosso estúdio. Agora, olha só, realmente 15 parlamentares maranhenses, 9 foram favoráveis à reforma. Por qual razão? Como é que você avalia esse resultado? Muito boa noite a você de casa. Essa é a discussão, né, da semana, vamos dizer assim. E mal ela termina, já começa outra, que é a questão da Previdência, né? Bom, a terceirização já era esperada que fosse aprovada, né? O que chama a atenção, na verdade, é que o presidente Temer ele não conseguiu uma maioria, por exemplo, para conseguir votar uma emenda. Aí são necessários 308 votos. Isso ele não teve, ele teve só 233 votos.
voto. Então acendeu ali um alerta, no mínimo um alerta amarelo, chamando a atenção que talvez ele não conte com todos os votos que ele espera. Para essa lei, a partir de uma manobra, ele conseguiu aprovar. Para a reforma previdenciária, ele pode ter mais dificuldades, sobretudo porque ano que vem é ano eleitoral, deputados precisam da reeleição. E dependendo de como a oposição se articular e os movimentos trabalhistas, pode fazer toda a diferença. No caso dos deputados maranhenses, por exemplo, o PP está na base do governo Temer, mas o Valdir Maranhão foi contrário, por exemplo, né? Então você tem a Elisiane Gama, por exemplo, também votou contrária, né? Agora sim, a talvez votação. o Partido Progressista, como você falou, está na base do Temer, porém, Valdir Maranhão também envolveu aí de uma polêmica, de uma forma assim bem massiva em nível nacional. Talvez não seria por essa razão que ele votou de forma contrária? Pois é, às vezes o voto ele vai muito de como a pessoa já está pensando a eleição que vem. Além da eleição que vem, também tem a questão da forma como há o financiamento da campanha. A gente não pode esquecer disso. A gente está falando de uma lei que libera vários direitos trabalhistas, né? Então, para o empresário, pode parecer, nesse momento, uma grande vantagem, né? Então, essa relação aí precisa ser avaliada também nesse quesito político e econômico. Haja vista que a eleição ainda tem uma participação, um peso absoluto do poder econômico. Essa votação, como você disse, de certa forma não deixou de ser arbitrária, justamente para o governo entender qual é que está o cenário de Brasília para próximas votações, inclusive no que tange aos direitos trabalhistas. Agora, seria também uma forma de favorecer o grupo de empresários, uma vez que a lei da terceirização, de acordo com a oposição, vem beneficiando essa gama, no caso de contratantes, a classe empresarial, já que eles estão buscando aí financiamento ou até mesmo ficar de bem ou bem vistos por essa classe, que é uma classe importante no período de eleição? Pois é, o que me preocupa na aprovação da lei da terceirização é os aspectos trabalhistas em que levaram anos para ser conquistados, anos para serem consolidados e agora são derrubados. Então, por exemplo, uma mulher grávida, por exemplo, ela trabalhando numa terceirização, ela pode ter o seu contrato alongado por mais tempo, renovado. Mas se ela estiver grávida, ela não tem os seus direitos garantidos. Vai depender de uma decisão de juiz. Quer dizer, você deixa de assegurar e coloca um juiz para julgar a favor ou não. Então, isso é complicado. Isso é delicado. Então, se por um lado os empresários acreditam que vão estar mais livres e vão poder investir mais na produção com menos encargos trabalhistas, por outro lado, menos direitos também dos trabalhadores é um custo muito alto e pode não reverter naquilo que se espera. Porque quando se abre mão de direitos tão importantes como esse, da licença maternidade e outros direitos, como a quarteirização, que agora vai poder ser, ou seja, imagina, vamos pegar o exemplo da sala de aula, né? A educação. O professor, então, será terceirizado e, por sua vez, a empresa que hoje pode servir com guarda, pode servir na parte da limpeza, agora a empresa também vai poder servir com professores, a atividade fim. E o que é pior, ela pode quarteirizar. A empresa que ganhou uma licitação de terceirização ainda pode chamar uma outra empresa para prestar aquele serviço. E no final das contas, quem é que quem é que paga a conta se aquela empresa falir e não pagar os direitos trabalhistas? Ninguém. Esse é o grande problema. Marcos, muito obrigado pela sua presença. E olha só, o assunto foi pauta na Assembleia. O deputado Bira do Pindaré destacou a aprovação da PL. Os parlamentares, em número limite, eles também conseguiram votar em propostas no plenário. Por pouco, a ordem do dia não foi mais uma vez adiada. O número de parlamentares em plenário foi no limite. O suficiente é para aprovações e rejeições de interesse da base do governo, como a aceitação do requerimento de votação do projeto de lei sobre o ICMS para a classe atacadista na próxima sessão e a negação do pedido de esclarecimentos a serem feitos pelo secretário de Estado da Comunicação, Márcio Gerri. No próximo bloco, o Museu da Gastronomia de São Luís ainda não saiu do papel e as marcas históricas de São Luís estão sendo apagadas por falta de manutenção dos espaços públicos. É logo depois dos comerciais.